Aí, já estamos começando. Vamos lá, então. Esperar um pouquinho mais, assim, porque às vezes até abrir o link, as pessoas irem entrando, né? Bom. Então é isso. Vamos começando mais uma live pela ciência da gente, aqui do FSM, né? Então, acho que ainda é tardezinha, não estamos bem de noite. Já está noite. Então, uma boa noite para quem vai chegando, quem vai começando a assistir. Está começando agora mais uma live, então, pela ciência da gente. Como já virou uma certa rotina, assim, a gente, então, são as conversas que a Associação de Pós-Graduação promove aqui nesse período de quarentena, usando o Facebook, aproveitando, fazendo o possível dentro do período de isolamento. Hoje, sim, mais uma vez a gente agradece o trabalho do Núcleo de Acessibilidade, tem que agradecer sempre o trabalho. Hoje estamos aí com a Renata e com a Jéssica, né? Então, muito obrigado mais uma vez ao Núcleo, que vem fazendo essa parceria com a gente há um bom tempo, no Núcleo de Acessibilidade, e sendo importante aí para fazer a interpretação para nós. Antes de começar, eu queria convidar, né, divulgar novamente as lives da PG Sul, na verdade, né? Essas lives têm acontecido, antes de começar, então é importante chamar essas lives da PG Sul. Vai acontecer no dia 22, mais uma, que são histórias das APGs e a democracia, né? Então fica o convite para dia 22 agora do 6, às 18 horas, a gente vai divulgar o link, porque quem vai sediar dessa vez a live é a APG da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu posso estar enganado, mas é de Ponta Grossa que vai sediar. Então fica o convite para assistir esse trabalho assim, que a gente vem fazendo de mobilização da região sul, tentando fazer um trabalho de mobilização que vem sendo importante, né, para manter próximas APGs em torno do debate das universidades. Então, assim, é um trabalho de base que vem sendo feito. A ENPG, nesse sentido, até nem tem participado no sentido de mobilizar e organizar junto, está conosco a ENPG, mas partiu da região sul mesmo, dos estudantes que sentiram a necessidade de se encontrar e conversar sobre a universidade nesse momento, né? Então, fica o convite, por favor, quem puder assistir dia 22, a gente divulga aqui e vamos participar, né? Mas tem que tratar de um tema importante também que está rolando no momento, né? Já faz mais de 3 meses que a gente está em quarentena. Então, eu aproveito a oportunidade para lembrar que na casa do estudante aqui do FSM tem cerca de 416 estudantes que estão passando a quarentena ainda lá. Ou seja, isso apenas no campus sede do FSM tem 416 estudantes, entre eles ali há crianças, mulheres gestantes que estão vivendo esses dias com o auxílio que a universidade vem passando, um auxílio de R$250. Possivelmente eles não estão vendo essa live nossa, pois a internet na CEL, na casa do estudante, é muito ruim. Então, infelizmente, os colegas possivelmente não estão nos vendo. Queria lembrar, então, a nossa amada FSM, né, que reclamar as condições da CEL, reclamar o que vem passando os estudantes da CEL e essas condições da assistência estudantil não é uma pauta pequena burguesa, pequeno burguesa, como disse o nosso reitor Paulo Burman esses dias, né? O reitor falou algo como: bom, vocês têm casa, têm luz, têm água, então não peçam mais que isso. Assistência estudantil é isso aí, garantir casa, luz e água está perfeito, não precisa mais nada. Mas é bem mais que isso, né, gente? Então, tem acontecido um movimento de doação e solidariedade aí em relação aos moradores da casa, isso é muito importante, porém, mais que isso, a gente precisa exigir os direitos que esses estudantes têm de acesso a boas condições de moradia, de alimentação, nesse momento que já é tão complicado da pandemia, né? Então, isso não é um favor, exigir isso da universidade não é pedir um favor, é um dever. Então, a pandemia nos parece que tem mostrado o que de pior das nossas universidades acabam aparecendo, especialmente no que diz respeito à assistência estudantil e à participação democrática. Esse momento tem desacortinado muitas coisas ruins, né? Então, com isso, assim, fica muito difícil, por exemplo, hoje teve um debate do CEP, né? Fica muito difícil aceitar o regimento de exercícios domiciliares especiais, o RED, proposto lá pelo MEC.
se a gente sabe que nem os estudantes que moram dentro da FSM, que estão vivendo na FSM, têm condições de vida digna ali. Quem dirá e saber de tantos outros colegas aí espalhados pelo Rio Grande do Sul, pelo país, como que estão conseguindo viver nesse momento sem internet, às vezes com outras questões que acabam dificultando o seu processo de estudo dentro da universidade, né? Então, por fim, assim, queria dizer que a gente aqui da PG está aberto para todos os colegas da CEL, para se somar, para conseguir lutar por condições melhores na casa, que não são problemas de agora, a gente sabe que os problemas que estão aparecendo não são de hoje, da assistência estudantil, a pandemia só agravou e descortinou, como eu falei, esses processos, esses problemas todos. Então, o DCE também tem feito algumas ações, junto com o DEAS também, o DAC Palme da história, tem feito arrecadação de alimento e materiais de higiene. Mas eu reforço, gente, é uma iniciativa plausível, é importante o que o DCE vem fazendo, que o DAC Palme e outros DEAS têm fazendo no sentido dessa solidariedade, mas a gente precisa fazer outras coisas, precisa também mobilizar e pressionar esses pequenos burgueses que estão na gestão da universidade, né, para ver se eles dão um pouco olham a realidade efetiva dos estudantes brasileiros. Então, eu chamo atenção a isso, acho que é um momento que a gente tem de, mais que resistir, também propor mudanças estruturais à universidade. Acho que esse é o momento que a crise acaba mostrando muitos problemas e nós precisamos atacar eles de frente. Mais que solidariedade, então é pressionar esses, como eu falei há pouco, esses pequenos burgueses que na verdade estão aí na gestão da universidade e parece que está tudo bem. Não está tudo bem. Então, feita essa primeira abertura rapidinha, né, gente? Hoje estamos aqui com o professor Valdir Rampinelli. O professor vem fazer uma conversa importante, vem tratar sobre a crítica, né? A crítica à razão acadêmica, tão necessária a crítica, né? O professor Valdir Rampinelli, para quem não conhece, ele é professor titular do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, e aí tem experiência em temas ali como ligados às relações internacionais entre os países latino-americanos, a Revolução Mexicana e as consequências delas para a América Latina, bem como o colonialismo, né? E aí, professor, tudo tranquilo? Boa noite para vocês. É um prazer conversar com os estudantes da Associação de Pós-Graduação de Santa Maria. Marcos, Marcela, Jéssica e Renata. Eu já acompanhei algumas lives de vocês e gostei muito. Inclusive, aqui no programa de pós-graduação em História, na linha da qual eu participo, eu sugeri que os professores e os nossos estudantes vissem a experiência de Santa Maria e pudessem fazer alguma coisa também nesse momento de pandemia. É muito importante que a pós-graduação e a graduação se manifestem e façam esse trabalho. Afinal de contas, estamos recluídos, isolados, mas não parados. Então é um prazer estar aqui para a gente trocar umas ideias. Muito bem, que bom que estão nos assistindo, muito bom. Então, assim, gente, na live de hoje, né, o tema então é a crítica à razão acadêmica. Mais uma vez, eu sou Marcos, discente de pós-graduação em Educação da FSM. Estou aqui junto com as camaradas ali. Boa noite, gente. Eu sou a Jéssica, sou doutoranda na Engenharia Florestal, faço parte da gestão da PG, pela ciência da gente, e uma boa live para todos nós. Boa noite a todos e todas, aqui Marcela, eu sou estudante de mestrado do PPGE em Educação e vamos lá, mais uma live e reiterando o que o Marcos estava falando sobre a Casa do Estudante, eu reitero, nós da APG estamos abertos a qualquer coisa que eles precisarem, de divulgação, se quiserem participar aqui com a gente de uma live para falar dessa situação que é realmente grave. São 416 estudantes na Casa do Estudante, no momento de pandemia e com necessidades básicas. E era só isso que eu queria reiterar, e vamos mais uma live, então, hoje, com o professor Valdir Rampinelli. Então é isso, a Jéssica e a Renata agora que está na câmera ali, seguimos então, né? Vocês sabem, durante a live, quem está aí nos assistindo pode ficar à vontade para fazer pergunta, comentário, que a gente vai respondendo e conversando com o professor Valdir aqui, então podem escrever que a gente divulga e vai conversando.
Então, professor, está contigo. E o que seria, então, essa razão acadêmica? Na realidade, quando a Universidade Federal de Santa Catarina completou 50 anos, aqui se fez muita festa, mas se fez pouca reflexão. E, na época, isso me incomodou bastante. Eu procurei o professor Nildo Ourix, amigo e companheiro de universidade, e sugeri a ele que a gente fizesse uma análise da função da universidade na sociedade. E aí surgiu Crítica à Razão Acadêmica, reflexão sobre a universidade contemporânea. Saiu o número 1, saiu agora o número 2, volume 1, volume 2, e estamos preparando o volume 3. E teve muita repercussão, inclusive no Brasil e fora dele, porque nós organizamos os livros, mas convidamos pessoas de fora, do Brasil, da América Latina e de outros países, todos com uma visão crítica sobre a universidade. Por quê? Porque, historicamente, a nossa universidade, desde que ela surgiu na América Latina, é uma universidade marcada pela ideologia eurocêntrica. O que é a ideologia eurocêntrica? É copiar os valores europeus. Quero lembrar que, quando houve a conquista da América, no século XVI, a Europa nem era o centro do mundo. O centro do mundo era a China, era a Índia. Os conquistadores, sejam eles portugueses ou espanhóis, que atravessaram o mar para conquistar as novas terras, que já eram velhas, porque aqui morava muita gente, vieram todos com tecnologia ou egípcia, ou indiana, ou chinesa. A Europa não tinha praticamente nada. E a Europa veio para cá exatamente para levar as riquezas, ouro e prata, para aí sim fazer comércio com a China, fazer comércio com a Índia. Então, essa ideologia eurocêntrica, ela marca o nosso continente. E ela é muito criticada, lá atrás já. Se a gente pegar, por exemplo, a Carta de Jamaica, de 1815, Simão Bolívar faz uma análise da conjuntura latino-americana, uma carta de 8 páginas, maravilhosa. E nessa carta de 8 páginas, que está aí na internet, qualquer um pode ler, ele vai criticar duramente a Europa, os historiadores que copiam a Europa. E ele vai lembrar que, quando a Europa chegou aqui no século XVI, aqui já haviam grandes civilizações, o Simão Bolívar, e vai dizer que não só havia grandes civilizações, como estas civilizações tinham grandes acervos documentais. E os historiadores de Simão Bolívar são tão idiotas que pensam que a história da América começou em 1500. Ela já vinha antes. E nós sabemos que as pesquisas nos remetem a 30 mil anos antes da conquista. Alguns falam até em 50 mil anos antes da conquista. Então, veja, é Simão Bolívar fazendo uma crítica ao eurocentrismo, esta ideia de copiar dos outros. E, inclusive, a própria universidade copia dos outros. Se nós avançarmos um pouquinho no século XIX, já indo para o final dele, vai aparecer um grande intelectual latino-americano chamado José Martí, o cubano. Tem uma obra fenomenal, 30 livros publicados. É um intelectual, é um guerrilheiro, é um defensor da independência de Cuba e é um defensor da independência latino-americana. É ele que vai dizer: escuta, aqui tem 2 Américas, aquela que nasceu do arado, a de cima, Estados Unidos, e aquela que nasceu do cão de caça, a nossa. E as duas têm realidades diferentes. Então, nós temos que olhar para a nossa América. E quando ele diz temos que olhar para a nossa América, que é do México para baixo,
ele vai dizer o seguinte: a nossa universidade tem que ser latino-americana e não europeia. Eu estou falando de 1890. Então, veja que no século XIX, dois grandes pensadores, Simão Bolívar, na Carta de Jamaica, José Martí, nesse documento que se chama Nuestra América, vão chamar a atenção para que a universidade esteja voltada para os grandes temas dos seus países, das suas regiões, e não sejam elas um papel carbono que copia aquilo que vem de fora. Se nós avançarmos um pouquinho, já no século XX, vai aparecer um outro gigante que se chama José Mariátegui. E o José Mariátegui, num livro fenomenal que se chama A Interpretação da Realidade, os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, ele vai dizer que no Peru, e serve para toda a América Latina, eles padecem de um mal histórico que é copiar, que é importar a cultura ou francesa, ou espanhola, ou estadunidense, que não tem nada a ver com a realidade peruana. Aqui somos indígenas. De 5 milhões de pessoas, 4 milhões somos indígenas. Por que nós vamos copiar a cultura dos outros? E aí o José Mariátegui vai dizer: a nossa escola e a nossa universidade tem que estar voltada para a nossa realidade. É por isso que ele vai ser um dos grandes divulgadores da Reforma de Córdoba. Porque a Reforma de Córdoba, que acontece em 1918, ela vai sacudir a universidade na América Latina e vai fazer uma reforma, não é uma revolução, mas é uma reforma importante, porque ela desencadeia forças, ela desencadeia um espírito revolucionário, e os estudantes em toda a América Latina vão exigir que a universidade se torne latino-americana. E os estudantes vão exigir algumas coisas que são fundamentais, como, por exemplo, o professor de dedicação exclusiva. Vão exigir participação na escolha dos reitores e da administração da universidade. E vão exigir a liberdade de cátedra. São 3 coisas que nós temos ainda hoje, que chegou aos dias de hoje, e é uma reivindicação da Reforma de Córdoba. Por que os estudantes fazem isso? Porque aquela universidade, ainda vivíamos o Estado liberal oligárquico em toda a América Latina. Aquela universidade representava os interesses da oligarquia, que, por sua vez, na economia, tinha um sistema primário exportador e fazia aqui aquilo que a Europa pedia de lá, não só na economia, mas na cultura. Então, a Reforma de Córdoba, o José Carlos Mariátegui vai fazer com que ela se expanda pelo Peru e por outros países da América Latina. Então, veja, se tem aqui 3 grandes pensadores da América Latina, 3 grandes revolucionários, 3 grandes libertadores, 3 grandes escritores que deixaram uma obra: Bolívar, Martí, Mariátegui. E os 3 vão dizer o que em comum? Que a universidade latino-americana tem que estar voltada para o seu povo, para a sua realidade, para a sua cultura, para ajudar a resolver os seus problemas. Porque, claro, a universidade, dizia lá um francês chamado Jacques Derrida, é uma ideia ótima, mas ideia ótima para quem? Para a classe dominante, pode ser, né? Na realidade, a universidade tem que ser uma ideia ótima, sim, mas para toda a sociedade, para toda a nação e para os países subdesenvolvidos, ajudar a sair dessa situação. Esta é a função maior da universidade. Eu diria, a verdadeira universidade, ela tem que ser
a consciência crítica da nação. Por isso, a universidade brasileira hoje não oferece nenhum problema ao governo Bolsonaro. Ela é reprodução da classe dominante. Quando o governo Bolsonaro ataca a universidade, não, a universidade não oferece nenhum problema. Oxalá oferecesse, porque ela não realiza o seu papel, que é exatamente ser a consciência crítica da nação. Aqui o Darcy Ribeiro chega a dizer, falando da universidade, que ela é conservadora, ela é até reacionária, e ela tem um soberbo desinteresse pelos problemas sociais e nacionais. Se nós observarmos as universidades em geral, elas estão preocupadas com os seus programas de relações internacionais e não estão voltadas para os grandes problemas nacionais. Bom, mas essa é a história da universidade, ela surgiu assim na América Latina. Ela nasceu pela mão da igreja. Se nós formos pegar as principais universidades da América Latina, nós teríamos que citar a de Santo Domingo, 1531, a do México, 1551, e a de Lima, 1551 também. Que universidades eram estas? Criadas pela igreja. Na filosofia, a escolástica. Eram universidades que defendiam Santo Tomás de Aquino, que defendiam as verdades eternas da igreja. E quem não pensasse como a igreja estaria, obviamente, à margem de tudo. Destas universidades que eu citei, a primeira que muda e que dá uma reviravolta é a Universidade Nacional Autônoma do México, em 1910. Ela é fundada em 1551, mas em 1910 ela se torna Universidade Nacional Autônoma do México. Por que isso é possível? Por uma razão simples, porque no México tem uma revolução, a Revolução Mexicana. Então, a revolução da sociedade, dos camponeses, dos empobrecidos, vão dar um novo ritmo para a universidade. E essa universidade no México, a partir de 1910, e depois durante décadas, vai ser uma universidade que realmente vai ser a crítica consciência da nação. Tanto é que eles costumam até chamar, até hoje, embora ela tenha mudado muito, a máxima casa de qualquer coisa. Claro, é uma universidade que não tem vestibular, ela é popular, todos aqueles que começam o ensino fundamental chegam nela sem vestibular. Por isso, ela tem esse caráter. Aqui no Brasil, eu queria lembrar um filósofo chamado Álvaro Vieira Pinto, que lá num livro, A Questão da Universidade, vai dizer: todos aqueles que começam o ensino primário têm que dar a eles a condição de chegar na universidade, sem vestibular. Sim, a minha universidade, como seria então a Universidade Federal de Santa Catarina? Olha, em vez de ter 3.000 professores, teria que ter 15.000. Em vez de 4.000 técnicos, deveria ter 20.000 técnicos. E em vez de 30.000 alunos, ela ia ter 200.000 alunos. Todos em Santa Catarina que começam o ensino fundamental, está assegurado para eles um lugar na universidade sem vestibular, porque a universidade é popular. E quando eu falo em universidade popular, eu vou acrescentar um adjetivo importantíssimo: de qualidade, voltada para os grandes temas do país, e que ajude o país
Bom, se você, por exemplo, olhar para a Universidade Nacional Autônoma do México, já em 1910, logo depois, também em 1920, ela teve um grande reitor famoso, chamado José Vasconcelos, que ele dizia o seguinte: eu aqui, como reitor desta universidade, eu estou voltado para os grandes problemas do país, para fazer o país superar a sua dependência e o seu subdesenvolvimento. E sabe o que essa universidade fez de cara? 80% da população era analfabeta, um grande trabalho de alfabetização. 1920 deve ter sido o grande trabalho de alfabetização, o segundo do mundo, porque o primeiro foi a Revolução Russa. Olha, no Brasil hoje, nós temos 13 milhões de analfabetos. E a Universidade Brasileira se orgulha de ser uma universidade qualificada com 13 milhões de analfabetos. Nós tivemos aqui uma campanha para reitor, o meu candidato, infelizmente, não ganhou, mas uma das coisas que eu cobrava dele é o seguinte: se você ganhar a reitoria, você, via Associação Nacional dos Dirigentes de Ensino Superior, vai apresentar um programa para nós liquidarmos o analfabetismo no país em 2 anos. Escuta, essa é a função da universidade. A Universidade Brasileira, que se orgulha de tanta coisa, tem 13 milhões de analfabetos, eu quero agora envergonhar a Universidade Brasileira. Cuba resolveu o analfabetismo em 1960. Não tem mais nenhum analfabeto. Quem diz isso não são os números cubanos, é a Unesco. 1960, faça a conta até hoje, quantos anos? 60. Cuba acabou com o analfabetismo há 60 anos atrás. Nós, no Brasil, 60 anos depois, temos 13 milhões de analfabetos. O México hoje tem 5 milhões de analfabetos. Há pouco tempo, um reitor da Universidade Nacional Autônoma do México cobrou do presidente da República um orçamento e disse o seguinte: você nos dá esse orçamento e em 2 anos a universidade zero analfabetismo aqui. O presidente da República até hoje não deu resposta. Mas essa é uma função da universidade, né? Portanto, a universidade também, quando surgiu no Brasil, surgiu aqui pela mão das elites. A primeira universidade brasileira, com este nome, universidade, com vários cursos, a universalidade do saber, é 1920 no Rio, depois é 1934 em São Paulo. Veja como a nossa universidade é uma criança. Eu falava de 1531, 1551, a nossa, 1920, 1934, e são 2 universidades elitistas. A USP, Universidade de São Paulo, de 1934, surgiu pela mão da oligarquia paulista para se opor ao Getúlio Vargas. E era uma universidade essencialmente europeia. Tinha ali até o departamento de ultramar, se dava aula em francês, os professores vinham da França. A USP nasceu pela mão da oligarquia para se opor ao nacionalismo brasileiro, ao nacionalismo de Getúlio, uma universidade traidora da causa nacional. Assim surge a universidade. Portanto, a universidade no Brasil, ela reproduziu, historicamente, os interesses da classe oligárquica e burguesa, bem como esse modo de produção que aí está. E ela abandonou, obviamente, toda a sua relação com o Brasil. Ela começa a mudar um pouco a partir dos anos 50, 1950. Esta é uma década muito importante na nossa história. Por quê?
Porque nós vamos ter aí o nacional-desenvolvimentismo dos anos 50, 60, que tem algum aspecto de nacionalismo. O Vargas, o petróleo é nosso, né? Tem aí, embora o Juscelino Kubitschek seja um amigo dos Estados Unidos, mas ele criou uma política externa que se chamava Operação Pan-Americana, que defendia uma independência da América Latina em relação aos Estados Unidos. E essa independência não era tanto para ser independente, mas era mais para negociar com os Estados Unidos, quase que um plano Marshall para a América Latina. Mas o Juscelino Kubitschek tinha isso. Tipo, vamos negociar, vamos barganhar. Tanto é que ele chegou a publicar, vejam vocês, no dia 12 de outubro de 1958, um encarte nos principais jornais das principais capitais latino-americanas, liderando uma política para cobrar de Washington aquilo que a Europa tinha ganho com a Operação Pan-Americana. Perdão, com o Plano Marshall. Só que a Europa era a Europa e nós somos a América. Mas aparece depois, graças à Operação Pan-Americana do Juscelino, uma política externa independente muito importante no Brasil, que é tocada por Jânio Quadros inicialmente e depois por João Goulart. E aí vem nesse bojo também as teorias cepalinas, vem nesse bojo o plano de metas, e vem nesse bojo também o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que é o ISEB. Então, se discute muito nesse momento a realidade brasileira. E a universidade vai participar de toda esse debate, essa disputa, esse confronto de ideias. É tão importante esse período que o Álvaro Vieira Pinto ele vai chamar esse período de pré-revolucionário. Olha lá. Por que é pré-revolucionário? Porque a classe dominante já não consegue impor a todos o seu projeto. E os de baixo já não obedecem mais à classe dominante. Começa a haver um certo impasse entre os de cima e os de baixo. O Álvaro Vieira Pinto vai dizer o seguinte, vou citar ele agora. Este momento, está falando dos anos 50 e início dos anos 60, este momento merece com razão ser chamado pré-revolucionário. Por quê? Embora as classes dominantes não o desejem e tudo façam, é claro, para conjurar o perigo que as ameaça, as camadas populares estão começando a se convencer de que somente sua decidida ascensão lhes dará meios para realizar as reformas que consideram urgentes. Então é um momento importante. E quem participa dele? Muita gente, os estudantes, por exemplo. Os estudantes têm a UNE, a União Nacional dos Estudantes. Eles participam da campanha da legalidade, comandada por Leonel Brizola, que colocou uma metralhadora a tiracolo e impediu um golpe de Estado. Onde estava o presidente da UNE? No Palácio Piratini, em Porto Alegre, junto com o Brizola, arriscando a vida. A UNE participava desse momento. O que a UNE defendia? A cultura popular. Na Central do Rio de Janeiro, os estudantes liam os poemas dos poetas brasileiros. Os estudantes defendiam a cultura popular brasileira. Os estudantes defendiam a música popular brasileira. Era o CPC, um centro popular de cultura. O que os estudantes defendiam? O fim do vestibular em 1960. Porque o vestibular é elitista.
O vestibular escolhe os mais ricos, e não só escolhe os mais ricos, o vestibular seleciona por classes sociais dentro da universidade. Quem é rico vai para medicina, engenharia, odontologia, direito. Quem é pobre vai para história, geografia, antropologia, biblioteconomia. Eu dei aula na medicina e me chamava atenção quando eu chegava para dar aula. Por quê? Porque na época tinha aquela chamada e eu olhava os sobrenomes. São todos sobrenomes conhecidos no estado de Santa Catarina, da burguesia. Por quê? Porque eles faziam, primeiro, um bom ensino fundamental em escola privada. Depois faziam um excelente cursinho. E depois vinham para competir e, claro, ganhavam de qualquer pessoa que tinha feito a escola pública e não podia pagar um cursinho. Então, o vestibular direcionava ricos para os cursos mais importantes, entre aspas, e os pobres para os outros cursos. É aquilo que o Lima Barreto vai chamar de doutomania. E vai dizer, esses são os mais respeitados, porque é o advogado, é o médico, é o engenheiro. A sociedade olha de maneira diferente. E os outros, não. Então, a universidade, os estudantes defendiam isso, o fim. Né? Então, na universidade, borbulhavam essas ideias. O Rui Mauro Marini chega a falar, num livro dele, que se chama América Latina, Unidade e Integração, ele vai fazer uma comparação da universidade neste período, anos 50, anos 60, período de nacionalismo, período de o petróleo é nosso, período de política externa independente, período de relações sul-sul, período de reformas de base, período de enfrentamento ao imperialismo, período de discutir como superar o subdesenvolvimento, período de quebrar a dependência. O Rui Mauro Marini vai dizer o seguinte: olha, era uma época em que a universidade apresentava grandes saídas para um país subdesenvolvido. Era uma época em que éramos mais inteligentes. Era uma época em que se discutia como superar o subdesenvolvimento. E aí o Marini vai voltar para os anos 1980 e vai dizer: como emburrecemos, como ficamos tacanhos, como adotamos políticas educacionais geradas pelo Banco Mundial, aonde o conceito dado para a educação é dado por economistas. Como em 1980 entramos num capitalismo de cunho neoliberal e que transformou a universidade em fabricadora de mão de obra para as empresas multinacionais. Como regredimos? Por isso, quando a gente analisa este período, eu não tenho saudade de voltar aos anos 1960. Eu quero superar aquele período e ser muito mais. Porque nós estamos numa realidade de dependência do capitalismo, em que tudo que nós produzimos aqui vai para os países ricos, superexploração da mão de obra, dependência, intercâmbio desigual. E a universidade, se é aquilo que eu disse no começo, a consciência crítica da nação, ela tem que lutar para fazer o país superar essa situação. Não é possível que a universidade forme mão de obra e essa mão de obra
vá para o mercado e tenta se colocar no mercado da maior maneira possível. O mercado já não aceita mais. A universidade tem que criar mão de obra para mudar o mercado, para interferir no mercado e para dizer não é esse o mercado que nós queremos. Então, nesse aspecto, quando nós olhamos a universidade na América Latina, como ela surgiu pela mão da igreja, como ela sofreu, às vezes, avanços, porque teve uma revolução, como a mexicana, como ela apareceu no Brasil, como ela teve alguns momentos históricos, nos anos 50 e 60, em que ela parecia que ia mudar o país, como vem uma ditadura e muda tudo isso, e como os próprios liberais transformam a universidade em produtora de mão de obra para as multinacionais, eu diria para vocês, a universidade hoje perdeu a grande razão de ser a consciência crítica da nação. E eu vou dar um exemplo bem claro. Se o governo quiser privatizar a universidade aqui em Florianópolis, o Morro da Serrinha, que é um morro bem pertinho da universidade, onde existe gente bastante pobre, eles não descem para defender a universidade. Não descem. A universidade, para eles, é uma realidade estranha. Agora, se quiserem acabar com o hospital universitário, que atende todo mundo gratuitamente, desde a mãe que corta lá o dedo até a criança que cai, e é pelo SUS, gratuito, e apesar de tudo ainda tem um atendimento bom, se disserem o hospital vai ser privatizado, eles descem com fúria e rebeldia para defender o hospital universitário. Por que não fazem o mesmo para defender a universidade? Porque a universidade está de costas para ele. No meu centro de Filosofia e Ciências Humanas, tinha uma professora que alfabetizava um grupo da Serrinha todas as noites gratuitamente. Claro que não era uma política da universidade, era uma política de uma professora. Esta professora estava alfabetizando pessoas grandes. Essas pessoas, ali da Serrinha, se identificavam com a universidade. Mas era um grupo de 20, 30 pessoas. Você imagina se a universidade toda cuidasse disso. Na hora que querem privatizar, a Serrinha desce. Por isso, a universidade está de costas. E eu diria, a universidade hoje, ela é... Aí eu vou entrar em 6 pontos que o Álvaro Vieira Pinto comenta. Que ela é hoje a reprodutora dos interesses da classe dominante. Até vou ler alguns pontos. Quais são? O que a universidade faz, diz o Álvaro Vieira Pinto? Ela é um instrumento eficiente para o comando ideológico da classe dominante. E a função dela é produzir os esquemas intelectuais de dominação. Depois, o que mais faz a universidade? Diz o Álvaro Vieira. Ela assegura a colocação de elementos intelectuais ociosos da classe dominante, que ele chama de mão sem obra. Depois, ela organiza o cartório para o reconhecimento de funções proveitosas aos interesses da classe dominante. A classe dominante gosta da chancela UFSC, Universidade Federal de Santa Maria. O dentista gosta de pôr na porta. O médico gosta de pôr na porta. Se formou na UFSC, se formou na Universidade de Santa Maria. Né? Ela absorve e mata o surto da consciência popular representada pelo elemento estudantil. E isso está descomprometido com as classes populares. A universidade consegue alienar o estudante. Ela também se aproveita de recursos públicos nas mãos da classe dominante. E, por último, diz o Álvaro Vieira Pinto, a função da universidade é formar
os representantes e os dirigentes das classes dominantes. Então, a universidade hoje não preocupa o presidente proto-fascista Jair Bolsonaro. Ele deve se preocupar com o Queiroz e com outras coisas, e não com a universidade. Ela não é um fator que questiona. Eles não precisam acabar com o curso de filosofia, de história, de antropologia. Não, aqui não se forma grandes consciências críticas. Claro que há exceções. Eu diria, há nichos dentro da universidade que são críticos, mas não é a formação geral. Por exemplo, Marcos, você é da filosofia... Não, você é da educação. Eu discuto muito aqui com os professores de filosofia. O curso de filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina dá uma filosofia eurocêntrica. Eles não estudam os filósofos latino-americanos. Os estudantes, quando tinham, agora já não tem mais, a Bolsa Sanduíche, iam para a Europa para estudar um filósofo europeu. Como a maioria dos filósofos são alemães, e eles não dominam o alemão, então iam passar 6 meses ou na Espanha ou em Portugal para ler Kant, Hegel e outros filósofos alemães. Não em alemão, mas em português, em Portugal, ou em espanhol, na Espanha. E cadê os filósofos latino-americanos? Não. Eu até peguei um artigo uma vez de Henrique Dussel, que é um grande filósofo latino-americano, mora no México, e ele foi reitor da Universidade da Cidade do México, Universidade Autônoma da Cidade do México. Foi reitor e ele é um grande filósofo. E sabe o que ele fez lá no México? Ele disse o seguinte: vamos mudar aqui o currículo de filosofia. Quais são os primeiros filósofos a serem estudados? Não serão mais os pré-socráticos. Serão os filósofos astecas, maias, incas. Eu tenho aqui, na minha biblioteca, um livro famoso que se chama A Filosofia Náhuatl, em suas origens, do grande historiador Miguel León Portilla, escrito em 1956, é a tese de doutorado dele, foi publicada em 30 idiomas. O que ele vai analisar nesse livro? Como atuavam os filósofos astecas? Como atuavam os filósofos da Mesoamérica antes da chegada dos europeus? Havia filosofia, metafísica, o conhecimento pós-mortem, a razão. Eles estudavam isso. Tanto é que é impossível você estar na Cidade do México e não entender esses filósofos, porque você olha para o campus da UNAM e o centro cultural, que é enorme, com cafeteria, com teatro, com livraria. Este centro se chama Centro Cultural Nezahualcóyotl. Quem é Nezahualcóyotl? Um grande filósofo asteca que deixou livros, que são os códices. Infelizmente, a maioria foi queimada em praça pública pela igreja. Juan Zumárraga, um bispo mexicano, fez uma enorme fogueira num lugar chamado Texcoco, queimando toda a biblioteca dos astecas. Então, esta filosofia, aqui na universidade, está preocupado só com a Europa, não está preocupado com a filosofia latino-americana. E eu digo às vezes para os meus colegas de filosofia, porque sou amigo deles, gente, estudem. Aí uma aluna tomou a iniciativa de falar com o coordenador de curso, dizendo: queremos uma disciplina optativa sobre filosofia latino-americana.
O coordenador de curso disse para ela: não há alunos interessados. Ela passou nas salas de aula, conversou com os alunos, fez uma lista de 32 alunos. Aí ela voltou para o coordenador e disse: 32 alunos querem fazer filosofia latino-americana, disciplina optativa. O coordenador disse: não temos professor para dar essa disciplina. Olha o ridículo, né? Não temos professor. Abra um concurso. Põe ali filosofia latino-americana. Com isso, eu não quero dizer que não se deva estudar a filosofia europeia. Não, vamos estudar também. Tanto é que lá no México, neste curso de filosofia do Henrique Dussel, se estuda a filosofia dos mesoamericanos, daqui, depois dos hindus, depois dos chineses, depois dos gregos e depois dos europeus. Para quê? Para que você entenda, olha, aqui tem pensamento. Nós não precisamos copiar o pensamento dos outros. Né? Bom, esta é uma realidade dura da universidade. Agora, eu pergunto, para quem aí está escutando, qual é a solução para isso? Temos que ter uma solução. A solução, eu diria, é a universidade necessária, preconizada por Darcy Ribeiro. A universidade necessária. É isso aí. Isso que você está mostrando, Marco. O Darcy Ribeiro vai dizer, que eu repetia no início, a nossa universidade é arrogante, é soberba, ela se acha a dona do saber e repete os interesses da classe dominante. Olha a frase dele. Universidade conservadora e até reacionária, com um soberbo desinteresse pelos problemas sociais e nacionais. A universidade tem que estar voltada para os grandes interesses nossos. Um fato curioso. Eu era do conselho universitário e um estudante entrou com um pedido para que nós aceitássemos que um professor de Harvard viesse participar de uma banca e que esta banca fosse defendida no idioma inglês. Eu disse, não, jamais. Você acha que em Harvard o conselho universitário vai mudar as normas da universidade para que se tenha uma banca em português, porque vai um professor convidado do Brasil e ele não sabe inglês? Claro que não. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Não será dado a este professor de Harvard o direito de participar de uma banca aqui em inglês, a não ser que fosse sobre estrutura do idioma inglês, é outra coisa. Mas de filosofia, de história, não. Aqui o idioma é um dos símbolos da nossa nacionalidade. Você tem que saber o idioma português. E se você vem para cá para participar de uma banca, você terá que falar em português, meu amigo, porque se nós formos para lá, nós vamos falar em inglês. Então, nós somos tanto quanto vocês, né? Bom, aí o Darcy Ribeiro, então, ele, no livro que você mostrou aí, vai defender essa ideia do que é uma universidade necessária, né? E ele vai dar várias características, e a primeira delas é que a nossa universidade seja originária. Nós temos que aprender muito com os nossos povos originários, que estavam aqui quando houve a conquista. Eles tinham universidades. Eu fiz uma grande viagem de carro pelo sul do México e passei pelas cidades maias. Tulum, Chichén Itzá, Uxmal, Palenque, visitando as cidades maias, o que sobrou delas. E em Uxmal, o que mais me impressionou foi o pomposo prédio da universidade.
aonde se estudava medicina, história, engenharia, tudo. Um pomposo prédio da universidade. Quer dizer, nós temos muito ainda do nosso pensamento originário. Esses povos, eles nos deixaram muita coisa, embora muita coisa foi queimada. Vou dar só um exemplo. O Centro de Ciências Agrárias da UFSC, escutei isso do próprio diretor, eles têm convênios com as universidades dos Estados Unidos, da Europa, e ele resolveu fazer mais convênios agora com a América Latina. E sabe qual foi o resultado? Ele disse o seguinte: aprendemos mais e trocamos mais experiências com as universidades latino-americanas no que toca à pesquisa agrária. Por quê? Porque somos uma realidade mais parecida uma com a outra. Então, o Centro de Ciências Agrárias descobriu que é muito mais importante ter convênio com as universidades latino-americanas. Tenha também com Califórnia, não tem problema. Tenha também com a Europa, não tenha problema. Mas não despreze a América Latina. É vergonhoso quando você vê os estudantes de história ou os professores de história só pensando em fazer os seus pós-doutorados ou na Europa ou nos Estados Unidos. Tudo bem, pode ir, mas muitos vão e voltam idiotizados, encantados com a universidade de lá, inclusive chegando aqui e querendo criar aqui um centro de estudo latino-americano, porque lá também tem papagaios imitando as coisas de lá. Então, é importante, sim, vamos ter relações internacionais, mas vamos ter relações também com a América Latina, porque a nossa realidade nos aproxima mais, e é importante que a gente tenha uma proximidade, inclusive para nos juntar e enfrentar os donos do mundo que exploram a todos nós, uns mais, outros menos. José Martí, que eu falava no início, dizia: nós temos que buscar a unidade da América Latina. Simão Bolívar tinha a concepção de pátria grande. Para quê? Para poder enfrentar a Inglaterra e para depois, ele já dizia, enfrentar os Estados Unidos. Em 1928, numa carta a um amigo dele, dizia Bolívar: cuidado com os Estados Unidos, hein? Olha a frase dele: parecem destinados pela providência a abarrotar a América de miséria e fome. 1828. E nesta época, os Estados Unidos ainda era um país pequeno, encerrado em si mesmo. Mas o Bolívar já sacou que eles tinham feito a primeira doutrina Monroe. E o Bolívar disse: vamos cuidar com esse país. Eles não têm amigos, têm interesses. Por quê? Porque eles apoiavam as nossas independências, mas, ao mesmo tempo, vendiam armas para a Espanha para derrotar os independentistas. O Bolívar dizia: eles são desonestos. Então, é importante a universidade originária. Veja você, um curso de história que não estuda os historiadores nossos. Talvez o primeiro historiador da América Latina se chame Felipe Poma Guamán de Ayala, 1615. Ele era casado, filho de uma indígena e de um espanhol, Felipe Guamán Poma de Ayala. Em 1615, ele escreveu uma carta ao rei de Espanha. Ele era de Cusco, Peru. Dessa época, Cusco, Peru, colônia da Espanha. Ele escreveu uma carta ao rei de Espanha de 1.400 páginas. Em algumas delas, ele fez desenho. Essa carta, infelizmente, hoje está na biblioteca de Copenhague. Deveria estar em Cusco. Nesta carta, ele critica o rei de Espanha, ele critica a Europa, e ele chega a dizer: vocês europeus, vocês espanhóis, parece que não pertencem à humanidade. Por quê? Porque vocês vieram aqui destruir a nossa civilização, a nossa cultura,
o nosso modo de produção, as nossas mulheres vieram destruir tudo. Nós não temos nada que aprender com vocês. É um historiador. Uma carta de 1.400 páginas. É mais que um livro. Inclusive, o Fundo de Cultura Econômica tem essa carta publicada em 3 volumes. 3 volumes. Agora, um curso de história que não estuda está o quê? Está deixando o pensamento originário, e aí vão beber na historiografia francesa, né? Vão beber na historiografia estadunidense. Nós temos que aprender com a nossa realidade, portanto, a nossa universidade tem que ser originária. Uma outra característica que o Darcy Ribeiro fala da universidade necessária, a segunda, é que a universidade seja nacionalista, né? Aquilo que eu dizia lá atrás, voltada para os grandes problemas nacionais, que produza ciência básica e tecnológica para fazer a gente superar o subdesenvolvimento. E não apenas para nos colocar no mercado, mas para influir no mercado. Porque, senão, o que acontece? Nós temos a fuga de cérebros, as pessoas vão embora. A Harvard e Oxford são universidades que defendem a grandeza da Inglaterra e a grandeza dos Estados Unidos. Vai você lá nessa universidade querer que eles tenham uma revista internacional. A revista deles é nacional. Eles vão defender os grandes problemas deles. Eles vão discutir os problemas deles. John Kennedy, quando foi presidente dos Estados Unidos, e tantos outros, são todos imperialistas, mas eles se socorrem de quem? Das suas universidades, para, inclusive, conhecer como é a antropologia no Vietnã, para poder matar mais gente quando for preciso. Como é que se comporta o colombiano? Chama os antropólogos. Por quê? Porque vocês têm que defender os nossos interesses. Vocês têm que dar para nós, aqui na Casa Branca e para o Pentágono, todos os conhecimentos que vocês têm do mundo, para a grandeza dos Estados Unidos. E, claro, para a grandeza do imperialismo. Nós aqui temos que fazer o contrário, para a grandeza do nacionalismo brasileiro, que deve ser um nacionalismo, claro, como diz Álvaro Vieira Pinto, de cunho revolucionário. Porque nacionalismo tem que sempre ser caracterizado. Outra característica da universidade necessária do Darcy Ribeiro, descolonizadora das nossas consciências. Isso é fundamental. A universidade, hoje, ela repete muito os conhecimentos trazidos dos Estados Unidos e da Europa. É um eurocentrismo e é as ideias dos Estados Unidos. A nossa sociologia se tornou a sociologia da ordem. Os nossos professores vão estudar lá e voltam com a sociologia da ordem. Não se discute mais imperialismo, socialismo, luta de classe, poder popular. O que eles querem discutir? É relação entre os países, é governabilidade. Muda completamente a realidade. Então, vem aqui ensinar a sociologia que cabe lá e não aqui, porque a nossa realidade é outra. É preciso olhar para fora da janela da sala e você vai ver qual é a nossa realidade. Como dizia um professor da USP, não existe luta de classes no Brasil. Pois no dia seguinte, ele não conseguiu entrar na universidade porque havia uma greve. E depois que entrou no outro dia, debaixo da janela dele, ele não conseguiu dar aula porque o movimento do MST estava acampado e exigindo não sei o quê. Professor, olha pela janela que você vai ver a luta de classes, caraca. É preciso, às vezes, a realidade tem que te chocar, bater na tua cara, porque as pessoas não se dão conta. Creem que vivem na Suíça ou na Noruega. Quer dizer, falta o olhar crítico sobre a realidade. É a alienação. E
a universidade é muito alienada. Eu nunca me esqueço que uma vez, quando eu era secretário da Associação dos Professores da Universidade Federal de Santa Catarina, trouxemos para dentro da UFSC o MST para discutir as suas ideias. E nunca me esqueço que eles chegaram, acamparam e puseram a sua bandeira na ponta de uma taquara. A primeira reclamação do reitor foi que a taquara da bandeira do MST era mais alta que o mastro da bandeira brasileira. A segunda reclamação da vice-reitora foi que o acampamento que eles fizeram estava matando a grama. Calma, depois a grama vem. E aí, então, os líderes passavam pelas salas de aula explicando a agricultura familiar, como era importante, não fazer o êxodo rural, porque inchava as cidades, favelas, violência. A reforma agrária é fundamental, inclusive, para o pessoal da cidade, para a burguesia é importante a reforma agrária. Vocês vivem mais tranquilos na cidade. Menos violência e boa comida. E, claro, às vezes na sala se fazia um debate de 15 minutos e havia muitos professores ditos PhD, aqueles que, inclusive, teve um que tinha chegado de Londres, um PhD. E eu lembro que eu passava vergonha alheia porque eles faziam cada pergunta para um tal de Parafuso, que era um líder do MST, que tinha apenas o 4º ano primário, mas ele tinha a vida nas mãos, e tendo a vida nas mãos, com uma categoria espetacular, ele matava aquele PhD em pedaços. E eu vendo aquele espetáculo dantesco, um cara com 4º ano primário, mas tendo a lição da vida, batendo de frente com um PhD que não tinha lição nenhuma de vida, tinha apenas um academicismo de livros. Então, é fundamental que a universidade seja descolonizadora. Aí sim, a universidade vai preocupar o Jair Bolsonaro, porque ela vai ser crítica, né? Ela não vai formar idiotas. Eu, às vezes, digo para os meus alunos o seguinte: você pode ser um cara marxista, pode ser um cara conservador, você escolhe a vida que você quer. Afinal de contas, eu não posso transformar todo mundo num determinado padrão. Agora, o que vocês estão proibidos de serem é idiotas. Idiota não. Se você quer ser conservador, sim, estude, defenda o seu ponto de vista, a sua economia keynesiana, defenda. Né? Agora, não seja um idiota. Às vezes eles perguntam, o que é idiota, professor? É aquele que repete o que a Rede Globo diz. É aquele que diz, o jornal falou. Esse é o idiota, aquele que repete e não pensa. Então, é fundamental pensar. Se você quiser ter um pensamento mais conservador, você é livre, não tem problema. Vamos fazer o debate, quem sabe eu te convença, e se não convencer, mas você seja ilustrado, defenda esse seu pensamento com categoria, com razões, para não ser um idiota. Não entre na vala comum. Por isso, então, a universidade deveria ser isso. A universidade, vai dizer o Darcy Ribeiro, ela tem que integrar a nação à civilização industrial, como sociedades autônomas. É claro, estamos falando de uma universidade numa realidade capitalista. Então, o Darcy vai dizer, olha, é preciso integrar a nação à civilização. Por falar nisso, Terry Eagleton vai dizer o seguinte: quando nós aprofundamos a visão e o conceito de universidade e descemos às últimas consequências, universidade e capitalismo são incongruentes. Não dá.
são incongruentes. Bom, nós deixamos isso para lá. Outra coisa, o Darcy Ribeiro vai defender os órgãos fomentadores de pesquisa têm que fazer pesquisa para que esteja a serviço da comunidade, a serviço da nação, e não ter uma CAPES e um CNPq que, atendendo determinações do Banco Mundial, vai direcionar que tipo de pesquisa tem que ser feito no mundo, que às vezes é uma pesquisa que não interessa para a nação brasileira, porque nós vamos fazer pesquisa básica, dá para eles, e eles com a pesquisa básica aí vão fazer os grandes inventos. O rasteiro fazemos nós, a conclusão fazem eles. Não, a nossa universidade tem que ter fomentos de pesquisa voltado para os nossos grandes interesses. A realidade que nós estamos vivendo agora, com o coronavírus, as universidades deveriam estar voltadas para este grande problema nacional, buscando ou vacina, ou remédio, ou respirador. É função da universidade. Para isso ela precisa ter, claro, infraestrutura, ter investido em pesquisa já antes, ter gente capacitada para, nessa conjuntura, buscar solução para o povo brasileiro. Não interessa quanto se gaste. A UFSC, a minha universidade, gastou, há tempos atrás, um dinheiro muito grande. Não me lembro bem, mas parece que foi R$1 milhão, porque no interior de Santa Catarina, um pequeno povoado tinha uma lagarta venenosa que matava as pessoas. E nenhuma multinacional vai fazer uma pesquisa para resolver um problema de um povoado. Porque a multinacional quer uma pesquisa que venda remédio para o mundo inteiro. Quem fez isso? A universidade. Gastou um dinheirão, não tem problema. Ela não está preocupada com o dinheiro. Ela tem que estar preocupada com a solução daquele povoado. É um bom exemplo de como a universidade tem que atuar na defesa dos interesses do seu povo. A universidade, continua o Darcy Ribeiro, tem que ser revolucionária. O que é uma universidade revolucionária? Aquilo que eu dizia antes, preparar os profissionais não apenas para o mercado, mas para incidir no mercado. Desenvolver e difundir entre docentes e estudantes uma atitude solidária com a população, convencendo-a a aceitar valores opostos aos até agora prevalecentes, colocar-se contra a tendência da mídia, por exemplo. Isso é função da universidade. Libertar professores, técnicos, estudantes dos muros da universidade, fazendo com que eles se integrem nas suas populações para poder entender e fazer o nível de vida se elevar mais. Porque uma universidade, para ela se mudar por dentro, ela tem que estar conectada com o fora. Quem muda a universidade é a realidade que grita. E a realidade grita mais que a teoria. Então é fundamental que esse grito chegue na universidade. E geralmente na universidade, os que têm mais sensibilidade para isso não são os professores, não são os técnicos, são os estudantes. Porque os estudantes têm pressa, querem tudo para ontem. E por isso são os estudantes que movimentam esta universidade em geral. Porque os técnicos e os professores são mais conservadores. Quando se vai se discutir um currículo de um curso, os professores são arrogantes, eles dizem, eu sei o que é melhor para vocês. Não é verdade, é o estudante que sabe o que é melhor para ele. É ele que sabe como deve ser o currículo e como ele vai atuar na sociedade. O professor tem que escutar o estudante, mas o professor é arrogante, ele acha que ele é que sabe tudo. Incorporar a universidade, vai dizer o Darcy Ribeiro, a prática transformadora por meio de programas de ação conjunta com os poderes públicos. E aí, claro, vem aquela frase que eu disse antes do Eagleton, não existe universidade sem
indagação humana. O que significa que as universidades e o capitalismo avançado são frontalmente incompatíveis. Bom, isso seria algumas ideias que são fundamentais para nós discutirmos a universidade. Eu acho que eu já falei muito, falei 1 hora, eu acho, né? E fico aí agora para escutar perguntas ou crítica, enfim, e escutar também os comentários de vocês, né? Não só pergunta, não só crítica, mas os comentários, que é muito importante. Bem, professor, 1 hora talvez seja inclusive pouco, né? Acho que a conversa está tão boa que deveríamos ter mais tempo. Infelizmente o tempo também cobra. Mas eu, pensando aqui, né? O Álvaro Vieira Pinto escreveu a questão da universidade em 1962. 62. 62, é. O Darcy escreveu, está aqui comigo, a Universidade Necessária, em 69, né? 69. Pelo menos foi publicado em 69 essa edição aqui. E são temas que o que foi discutido naquele momento parece que nesse determinado momento que a gente está vivendo agora está sendo retomado. Sabe, a gente passou um certo período em que eu, pelo menos, e o senhor fala da filosofia, né, professor? Eu sou formado em filosofia e digo sem a menor hesitação, pelo menos da região sul que eu olhei, todos os currículos dos cursos de filosofia, com exceção da UNILA, são peças de alienação, são vergonhosos, deveriam ser refeitos totalmente, queimados esses currículos, né? Mas eu quero dizer, ressaltando esse período que eles escreveram, o que será que tem tornado tão atual, não que tenha deixado de ser no período recente, mas o que tem chamado à tona de volta esses autores, né? Isso é uma questão que eu faço para a gente conversar aqui. Tem alguns comentários ali que o pessoal fez no Face. As gurias, está aberto também, se quiserem colocar alguma questão. Depois eu quero lembrar de uma experiência aqui da universidade. Hoje até conversava com a Marcela numa reunião que a gente teve. Mas está aberto. Gurias? Queria parabenizar o professor, foi muito, muito produtivo te ouvir, assim. E tu trouxe, eu sou da engenharia florestal, mas tu trouxeste vários elementos muito pertinentes, né? A minha pesquisa de doutorado é com o assentamento da reforma agrária, FMST. Tenho muito orgulho disso, muito, muito mesmo. E durante a minha graduação na engenharia florestal, a gente sempre pautou os estudantes, né? Como o professor também falou um pouquinho das exceções, né? Então, eu acredito muito, assim, da importância de ter uma universidade voltada para a sociedade, né? E dentro do movimento estudantil, a gente sempre pautou, tem uma pergunta, assim, para que serve o teu conhecimento, né? Então, a gente até tem essa frase no RU, restaurante universitário da Universidade lá de Santa Maria, na sede, tem essa frase na parede, assim, do restaurante universitário. Para que serve o teu conhecimento? Para quem vai? Qual é a utilidade dele? É para ficar numa gaveta? É para uma revista internacional? Ou é para o público que precisa, né? Quais são as demandas da sociedade, né? E dentro da engenharia florestal, o setor de empresas é muito forte, né? Pesquisas também voltadas para multinacionais. Então, essa é uma realidade muito forte, assim. Então, a pressão universitária, os estudantes, né, tá engajados para tentar mudar esse cenário é muito importante. Trazer a agricultura familiar para as feiras dentro da universidade. A gente levou uma vez como diretório acadêmico um indígena para dar uma palestra. E aquilo foi um escândalo, porque eram os doutores que estavam lá, né? Então, eles também tiveram que ouvir os indígenas, ouvir os agricultores. Então, é uma série de fatores que, quando é tudo muito padrão, acaba que vê com estranheza. E não é assim, esse público está dentro das unidades, né? E as nossas pesquisas têm que ser voltadas para esse público, assim. E
E eu queria trazer mais esses elementos, assim, de quão importante quando o professor traz, né, na tua fala, esses elementos, quão importante é a gente debater isso, qual é a universidade que a gente quer, né, qual é o nosso papel como estudante, qual é o papel dos pesquisadores, e que não tem uma hierarquia, não tem, né, um ser melhor ou pior do que o outro, né, a gente tem que trabalhar de forma horizontal, e eu acredito que isso falta bastante, inclusive nas nossas pesquisas, assim, né, essa falta de diálogo, né, E pensando na tua fala, professor, que, nossa, fez pensar em muita coisa, mas principalmente a questão da crítica, né? De como que a gente tem que estar com esse olhar atento para o nosso próprio entorno, o que a gente estuda, como os nossos limites, a gente começa a perceber, eu comecei a perceber meus limites, assim, quando tu falou, né, da Universidade de Santo Domingo de 1551, vou te dizer que na minha ignorância nunca ouvi falar, na minha formação, e tenho o papelzinho ali, desgraduada, né, formada, Mas, tipo, assim como tu falou da questão dos astecas, né, eu fiquei pensando, né, pensando nos colegas, na Jéssica, no Marcos, no meu curso, por exemplo, que eles com certeza eles estudaram a terra, a maneira de trabalhar a terra, estudaram, produziram filosofia, conhecimento sobre a terra, sobre filosofia, sobre a arte. E lembrando da questão da arte, assim, por exemplo, no Brasil, no nosso país aqui, a gente não vê a arte que foi produzida, a nossa história foi apagada, né, de todas as formas. E, porém, quando a gente estuda a história da arte em grandes museus de outros países, Europa, Estados Unidos, muitas produções daqui estão lá, expostas lá para outra pessoa. Nossa história está em outro lugar. E que é praticamente inacessível para a gente, é inacessível, é para poucos. E realmente essa questão dos cursos, assim, agora eu estando no curso de educação, né, não tem disciplina que pense a educação como um todo na América Latina. No currículo não tem. E como essas coisas elas se vão em várias áreas, né? Até nas relações, assim. É uma coisa eu chegar para alguns professores, não todos, isso é fato, mas dizer assim, eu sou do Uruguai, do que eu chegar e dizer, sou da Espanha. Claro. Existe outro tratamento, e eu vivi isso aqui. Claro. E existe outra concepção. Aqui no Sul tem muito, as pessoas falam, eu sou, com muito orgulho, né? Eu sou descendente de italianos, de alemães. E eu sempre me questionei por isso, porque não estava acostumada com isso, né? Tipo, eu sempre soube que minha descendência era ascendência indígena, né? Daí todas as coisas elas vão em vários âmbitos, né? Em vários âmbitos da sociedade e são totalmente reproduzidas e não questionadas ou criticadas em maioria, assim, na universidade, né? A gente não se questiona, parece que a história foi apagada e é só aquela linearidade da filosofia, da história, do conhecimento que a gente estuda aqui, parece que é totalmente limitado. Aí eu queria, meu comentário, colocar também aqui para a gente olhar do Leon Gonçalves, que me chamou bastante atenção o que ele comenta aqui. Como podemos fazer com que os jovens estudantes hoje, que estão no ensino secundário, tenham uma consciência parecida daqueles que na década de 60 tinham na defesa do Estado e também da cultura brasileira? Daí esse seria meu comentário, assim, por enquanto. Não sei se os colegas desejam falar mais alguma coisa. Eu só queria, acho que a gente vai agora trazer alguns elementos, alguns comentários, né? Tem ali de Pelotas, vindo lá com a Juliana. Mas eu só lembrar um fato também aqui no FSM, né? Tem uma pessoa que marcou a história da universidade e
da agroecologia no Brasil, e a Jéssica, inclusive, conhece melhor que eu, porque trabalha na área em que ela trabalhou aqui. A Ana Primavesi é austríaca, chegou no Brasil, chegou na universidade e se deu conta de algo que deveria ser óbvio, que o tratamento da agricultura com o solo tropical era totalmente errado, porque revolvia o solo, como na Europa, o solo congelado da Europa tem que ser revolvido para poder plantar. No nosso caso, isso não tem por que acontecer. A Ana Primavera se deu conta disso, de não revolver o solo, de deixar que ele seja um solo vivo, que tenha matéria orgânica, que tenha outras plantas. A agricultura no Brasil teve uma revolução com isso, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma produção dos indígenas brasileiros, latino-americanos há muito tempo, né? Então, acho que isso mostra um pouco. Claro, a Ana Primavesi teve uma sacada genial, ele estava preocupado com outras questões, com os problemas candentes da agricultura brasileira. Mas os indígenas já vinham pensando sobre entendiam o solo tropical melhor que um europeu que chegava aqui e achava que tinha que revolver o solo. Isso é um exemplo, né? Um comentário rápido. Eu fiz docência orientada numa turma de pedagogia aqui na FSM, trabalhei história da educação, e tinha uma estudante indígena, uma estudante caigangue nessa disciplina, nessa aula, né? E eu lembro que essa moça passou a maior parte da aula, de todos os períodos, no celular, não dava muita atenção para a aula. E aí eu via na época o currículo da disciplina, mesmo que a gente tentasse fazer um processo de crítica àquele currículo que era imposto, era totalmente contra aquela pessoa que estava ali sentada. A história contada ali é do povo dela como um simples objeto dos brancos, sabe? Então, como é que eu vou esperar que aquela moça se dedicasse a entender, a estudar aquela disciplina, se dedicar a querer aquela aula? É só algumas questões para colocar. Tem a do Leon, acho que passa para o professor um pouco e depois joga mais algumas questões, né, gente? Claro. Marcos, você falava dos autores. Por que nós perdemos esses autores que foram referência? Bom, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que tivemos uma ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985, e essa ditadura boicotou todos esses autores. Muitos tiveram que ir embora, outros, quando voltaram modificados para pior, trouxeram nas suas costas as fundações pelas quais foram cooptadas lá, outros voltaram, sim, radicalizados tanto quanto antes, mas a ditadura causou um estrago muito grande, a gente não pode esquecer isso, e é um hiato muito grande aqui no nosso país. Eu, quando cheguei no México em 1988, para começar o meu mestrado, eu senti esse impacto, porque eu vinha de um país que tinha passado por 20 anos de ditadura, chegava no México, que tinha sido o país que tinha acolhido quase todos os exilados, aonde a universidade tinha florescido, aonde o marxismo se estudava, aonde as grandes ideias afloravam. E aí eu senti o impacto, o que era ter passado por uma ditadura e o que era encontrar colegas que não tinham vivido a ditadura, que, pelo contrário, tinham ganho com a ditadura, porque os grandes intelectuais tinham ido para lá. Então, isso é terrível. Além disso, Marcos, não podemos esquecer que depois, quando a ditadura acaba, muitos intelectuais dentro do nosso país boicotam os intelectuais mais à esquerda, não publicam os seus livros, não permitem que eles, inclusive, voltem às suas antigas cátedras. Um exemplo claro foi Fernando Henrique Cardoso com Rui Mauro Marini. É preciso dar nomes. Fernando Henrique Cardoso, José Serra, com Rui Mauro Marini, com Teotônio dos Santos. Os intelectuais da ordem vão defender o capitalismo e vão crescer dentro da estrutura capitalista. E vão apontar para os intelectuais marxistas
como aqueles que não devem ocupar cargos na universidade, não devem publicar nas editoras, e as ideias deles têm que ser rechaçadas. Há, portanto, uma censura. Eu nunca me esqueço que quando eu cheguei no México e me apresentei na minha turma como sendo do Brasil, as pessoas disseram assim para mim: ah, você é da terra de Rui Mauro Marini. Por sorte, eu conhecia o Rui Mauro Marini, mas poderia não conhecer também, porque no curso aqui da Universidade Federal de Santa Catarina de Sociologia, não se estuda Rui Mauro Marini. Eu não fiz sociologia aqui, mas não se estuda Rui Mauro Marini. Então, você é da terra de Rui Mauro Marini. Então, há essa censura, primeiro pela ditadura militar, depois pela democracia transada por cima, só são viáveis aqueles que aceitam a ordem estabelecida. E a ordem estabelecida da democracia transada por cima obriga que as pessoas, primeiro, tenham uma posição de não punição aos militares. Segundo, defendam que a economia seja de mercado. Terceiro, que os garantidores desta democracia transada sejam as Forças Armadas. E quarto, que este país, que agora se tornou democrático, entre aspas, tenha como parâmetro e como relação principal e primeira os Estados Unidos. Todos aqueles que se opõem a esta transição transada, são de esquerda ou são marxistas e não vão ter vez nem na universidade e nem nas editoras. Nós vamos boicotar. Então, esse é o grande problema. E isso que vocês estão fazendo, e que tanta gente faz, não é o comum, são ilhas. Mas é importante fazer esse debate sobre a universidade. E quem faz isso não são os professores, não são os técnicos, são vocês, os estudantes. Tanto é que a ideia que vocês têm de fazer estas lives, eu sugeri aqui para os estudantes daqui. Infelizmente não fizeram. Mas vejam lá como é que estão fazendo os estudantes de Santa Maria. Façam também. Chamem as pessoas que têm um viés crítico, para que isso a gente possa fazer um alargamento, como se diria. E, professor, Jéssica, fala. Desculpa, não, eu só lembrei de uma frase do Daniel Viglietti, de uma música, né? Que é: me ajuda, companheiro, uma gota pode ser pouco, mas com outras podemos fazer um aguaceiro. Acho que é por aí o caminho, né? Claro. E só para dar uma questão também do tempo, assim, por causa das nossas camaradas intérpretes ali também, a gente está com o tempo estourando, mas vamos seguir. Pode seguir então, o que o senhor ia fazer. Tá, então vou ser um pouco mais rápido, tá? Jéssica, você falava de que para que serve o conhecimento? No Crítica à Razão Acadêmica, volume 2, o meu capítulo se chama A Ciência e o Conhecimento nas Universidades. A que e a quem servem? Para quem que serve a ciência e o conhecimento na universidade? É claro, você trabalha a reforma agrária é tão importante que os países capitalistas que mais se desenvolveram já a fizeram. O Brasil ainda não fez a reforma agrária. É uma vergonha. Inclusive, a reforma agrária é até uma bandeira do capitalismo. É uma bandeira do capitalismo, a reforma agrária. A reforma agrária não é bandeira do comunismo. Bandeira do comunismo é outra coisa. Mas é importante a luta da reforma agrária, né? Porque as pessoas passam a ser donas do seu meio e modo de produção, praticamente, né? É fundamental. É um trabalho importante. E, claro, o conhecimento, como vai dizer lá o Álvaro Vieira Pinto, serve para reproduzir a classe dominante. E a crítica é fundamental. Tem um historiador chamado Mark Bloch, que escreveu um livro, O Ofício do Historiador e a Apologia da História. Ele
tinha sido preso na França invadida pelos nazistas, e um dia, antes de ser preso, ele estava caminhando de mão dada com o filho de 5 anos, e o filho perguntou para ele era historiador, papai, para que serve a história? E ele não respondeu para o filho dele. Quando ele foi preso, ele sabia que ia ser fuzilado. E aí ele disse, preciso responder para o meu filho. E começou a escrever o livro. Foi até o capítulo 5º, porque daí ele foi fuzilado. Mas esse livro é lido em todos os cursos de história do mundo, até o capítulo 5º. E a certa altura ele diz o seguinte, nós somos tão poucos chegados à crítica, que quando vamos fazê-la, antes de ditar a crítica, pedimos desculpa ao oponente pela crítica que vamos fazer. E ele vai dizer, a função do intelectual é ser crítico. Ele tem que pedir desculpa quando não faz a crítica. A crítica é fundamental. Portanto, Marc Bloch nos ensinando aí como a crítica é fundamental, não só na universidade, mas em todos os setores. Marcela, claro, você falou também da crítica. Eu fiz agora uma viagem, e quando você falava, eu lembrei, ao Egito. Passei o Egito de cima até embaixo, pelo Rio Nilo, conhecendo toda aquela civilização. E você sabe que todos os museus europeus roubaram da civilização egípcia tudo praticamente o que eles têm. Você encontrava os vazios deixados pelo roubo. Eu até fui fazendo um relato de viagem pequeno, colocando no Facebook, nas redes sociais, e dizendo, olha aí, ó, um dia os museus europeus serão esvaziados. No dia em que devolverem para os povos originários o que foi levado através da expropriação e do roubo. Então, não tenha dúvida, né? É fundamental que cada povo tenha os seus grandes monumentos. E fico muito contente agora quando monumentos estão sendo derrubados, porque são os monumentos das classes dominantes. Nós temos que aprender, isso eu recomendo muito com os meus alunos, nós temos que aprender a olhar a história de baixo para cima, porque aqui embaixo estão as comunidades das vítimas, e a história é contada pelos de cima, e todos os alunos da história, espalhados por Santa Catarina e pelos outros estados, em cada lugar, tem que olhar a história daqueles que são vítimas, despossuídos. Como diz o Walter Benjamin, passar a mão a favor do pelo, não. Passar a mão contra o pelo, para que as cicatrizes do corpo apareçam. E a função do historiador, da historiadora, é exatamente isso, levantar o pelo do braço, para que as cicatrizes da história apareçam. Essa é a função. Senão, e aí daria para dizer o seguinte para o Leon Gonçalves, por que os estudantes do 2º grau não têm esta visão? Porque tem péssimos professores, Leon. Quando tem bons professores, eles vão levantar o pelo do braço e os alunos vão ver as cicatrizes da história. E vendo as cicatrizes da história, os alunos vão formando consciência crítica. Os professores são ruins. Tem muito professor bom, mas tem muito professor ruim. E aí, claro, chegamos hoje no Brasil a eleger um protofascista chamado Jair Bolsonaro. O que é? Foi eleito. O que é isso? Está faltando muita coisa, muita visão de história, conhecer a história. Porque quando a gente conhece a história, a gente não vai repetir os erros. O Marx lembrava que a história se repete, ora como tragédia, ora como farsa. Então, te digo, bons professores e professoras ajudam muito. Muito bem, acho que escovar a história é contrapelo. Contrapelo. Eu vou só registrar os comentários aqui rapidinho, porque, como eu disse, já estamos
bastante adiantado no tempo. E eu acho que um pouco do que a Juliana Andreasa, lá na beira da Lagoa dos Patos, apresenta, não podemos copiar o pensamento eurocêntrico e nem entregar de bandeja aos grandes capitalistas mundiais nossas descobertas científicas através de artigos, para que depois o povo brasileiro pagar royalties por elas, né? Essa denúncia me parece muito importante, diz a Juliana. E a outra, a Micaela, que é aqui da FC mesmo, está nos acompanhando. Fundamental a exposição do professor Valdir Rampinelli. É urgente politizar a discussão da universidade, traçando suas linhas históricas de colonialismo cultural a serviço das classes dominantes e do imperialismo, e principalmente engajar os estudantes na luta pela superação da dependência, pela conquista da universidade necessária ao povo brasileiro. Bom, professor, eu acho que, como nós estamos adiantados no tempo, a gente abre para um comentário final, se você quiser fazer. A gente registrou um pouco a participação dos colegas. As gurias também, se tiverem alguma questão a colocar, está aberto, então passo para o professor fazer uma fala final. Muito bem. Juliana, você fala aí da Lagoa dos Patos, sul do Brasil, né? Sul do Rio Grande do Sul, né? Do pensamento eurocêntrico, sem dúvida nenhuma, eu fecho contigo. Inclusive, no livro Crítica à Razão Acadêmica, o professor Nildo fala da Copaíba, de como eles levam a nossa biodiversidade para fora, criam remédios, criam alimentos, depois vêm nos vender e nós pagamos royalties. É uma loucura. Olha a biodiversidade da Amazônia. Olha o que o protofascista está fazendo em relação aos Estados Unidos. Além da vergonhosa atitude de bater continência para a bandeira, que isso é um escândalo. Qualquer país decente do mundo já caçaria o seu presidente se fizesse isso. Mas entregando a biodiversidade, entregando o pré-sal, entregando a base de Alcântara, entregando os minérios, entregando a riqueza do país. Depois, este senhor vem dizer que é um nacionalista. Longe disso, é o maior entreguista da história do país. Se vocês fizerem uma relação dele com a ditadura militar, que eu não defendo, pelo contrário, mas a ditadura militar, olhando para o Jair Bolsonaro, teria vergonha dele. Porque a ditadura militar, em alguns aspectos, até defendeu o seu interesse nacional. Então, claro, Juliana, de pleno acordo. E a Micaela, também, Micaela, nós temos que superar a dependência. E não tenha dúvida, a melhor coisa é a gente ir formando consciência, porque, no fundo, e mais adiante, nós temos que fazer aquilo que se chama a Revolução Brasileira. Olha qual é o país da América Latina que, apesar de bloqueado, pobre, mas tem soberania e conseguiu dar ao seu povo o que de melhor tem para si. É Cuba. E o que eles fizeram? Uma revolução. Claro que lá foi uma revolução armada. Aqui nós temos que fazer a Revolução Brasileira, que não necessariamente será armada. A Revolução das Consciências. Nós temos que romper, porque a nossa burguesia ela é entreguista, ela não tem o sentido do nacional. Nós temos que superar tudo isso. Então, eu termino dizendo que foi um prazer muito grande conversar com vocês. Cumprimento mais uma vez você, Marcos, Marcela, Jéssica e Diéssica, pelo trabalho que vocês fazem na Associação dos Pós-Graduandos de Santa Maria. Muito importante. Eu espero que os daqui imitem vocês, que é uma coisa muito boa, né? E é a maneira que nós temos de, usando a tecnologia, chegar em mais gente. E não tenha dúvida, nós na universidade temos que lutar pela universidade necessária. E, claro, buscando a universidade necessária, mudar o país através da Revolução Brasileira. Muito bem, professor. As gurias, se quiserem fazer algum comentário, está aberto para finalizar ou... Agradecer ao professor, né? Muito obrigada por ter aceito o convite
Com certeza foi muito enriquecedor essa troca de conhecimento, esse debate, né, esse diálogo que é tão importante, né, criticar a universidade, apontar soluções, caminhos, né, tão importante. E obrigada, professor, foi uma iniciativa que com certeza, né, foi um meio que a gente optou e encontrou durante agora essa pandemia e que estamos colhendo frutos, né? Está sendo bem positivo. Então, com certeza, trazer esse olhar de fora também nos anima, nos motiva a continuar também, né? Então, muito obrigada pelo incentivo, pelo apoio e pela sua participação. Legal. Também gostaria de agradecer ao professor. A gente fica muito feliz em poder construir esse espaço aqui, esse trabalho que a gente tem um reconhecimento de você, por exemplo, que comentou. Eu acho muito legal, assim. A gente tem conversa com as universidades do Sul, URGS, de Santa Catarina, também a gente tenta fazer uma união, assim, de discutir esses temas, assim, de maneira mais abrangente, que eu acho que muitas coisas emergiram dessa pandemia, né, e uma delas é as questões da universidade, assim como a gente está vendo agora na Casa do Estudante aqui na UFSM. Claro. Todas as dificuldades que emergiram, não estava tudo bem, estava tudo maquiado. Agora, vem uma pandemia, claro que a crise já vinha há muito tempo, porque se não fosse a pandemia, por exemplo, na universidade ali eram muitos servidores que estavam sendo demitidos, RU privatizado, eram várias questões, assim. Sem falar do corte de gastos, né, que está tudo implicado nisso. E aí, com a pandemia, claro, piorou muita coisa, né, e emergiram muitos problemas, né, que a gente consegue ver hoje na universidade. E desse modo, assim, eu encerro a minha fala aqui agradecendo mais uma vez e a gente está junto construindo esse espaço aqui. Eu vi que tem pessoas da graduação da UFSM que também estão assistindo, além de pós-graduação. Fico muito feliz, assim, porque é um trabalho em grupo. Nenhum convite aqui, nenhuma ideia trabalhada aqui é algo que vem de uma só pessoa, é um trabalho de grupo, assim, e com contato com vários representantes discentes da universidade. E é essa questão de união que a gente está tentando fazer, assim, com os outros representantes, assim, com outras universidades. E, mais uma vez, obrigada, professor. Fiquei feliz que aprendi muito. E vamos lá, então. Mais uma vez, obrigada. Valeu. Isso aí, então. Gente, hoje nós vamos encaminhando mais essa live pela ciência da gente. Eu vou só rapidamente fazer um convite novamente. No dia 22, agora, quem estiver aí disponível, por favor, acompanhe, né, essa live que as APGs da região sul vêm colocando aí. Então vai ter a APG da UEM, da URGS, da UEPG e da UFSC, junto com a ANPG, tratando um pouco sobre a história das APGs e da democracia. Então fica esse convite, assim como um outro convite que eu faço, para dia 24. Dia 24 a gente segue com mais uma live daqui, daí da UFSM, que vai ser com o professor Dalto da Silveira, lá da UniOeste. Ele vai tratar sobre o Estado e instituições políticas, a realidade da universidade, a realidade brasileira e o caso das universidades. Então vai ser dia 24 às 18 horas. Mais uma vez, então, te agradece a presença do professor. Chama a atenção que as pautas que os estudantes da casa têm tocado não são pequeno-burguesas. Ninguém vive com 250 pila por mês. Ninguém é obrigado a ter que cozinhar com lenha porque não tem um gás, porque está passando necessidade em casa. Não são pautas pequenas burguesas, professor, reitor Paulo Burman. Então, gente, fica o convite para as próximas lives. Obrigado, professor. Obrigado, Jéssica e Renata, pelo trabalho. Hoje a gente exigiu bastante de vocês. E uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Posso dizer uma última frase? Tenham dentro de vocês a vontade da rebeldia. Henrique Dussel diz que rebelar-se é levantar-se com entusiasmo, tendo os deuses por dentro. E quem tem os deuses por dentro será sempre vencedor.
por isso, não peçam licença ao reitor, ao diretor de centro e ao professor para mudar a universidade. Rebelem-se e mudem-na.